Ex-Jo Bourget Van Gogh. Era cunhada de Vincent Van Gogh, a esposa de Theo Van Gogh, um casamento trágico que durou menos de 2 anos. Ela encontrou Vincent poucas vezes. No entanto, graças a ela, que se tornou um dos pintores mais conhecidos e admirados da história. Jo Bongen, a mulher que revelou Van Gogh, chamava-se Johanna Zecina Bourget. Tinha 22 anos quando encontrou Theodor Van Gogh em Amsterdã, 1885. Ela, jovem professora de inglês num liceu de Utrecht. Ele, um marchand de arte que começava a fazer seu nome em Paris. Ele frequentava Gauguin, Pissarro, Lautrec e tentava, sem sucesso, vender os quadros do seu irmão Vincent. À época, a saúde mental de Vincent já havia começado a se deteriorar. Assim que o casal anuncia seu noivado, o pintor corta sua orelha, depois de uma série de discussões e desentendimentos com Gauguin em Provence. Mas ele continua inacreditavelmente produtivo. Vincent envia seguidamente as telas a Theo. Ele as produz cerca de 1 obra por dia. As telas se amontoando no apartamento parisiense de Theo. 9 meses após o casamento, Jo tem um filho, que ela dá o nome de Vincent. Como presente do nascimento, eles recebem de Vincent uma tela. E ele estava internado em Romeu-Provence, que se chamava Amendoeira em Flores. Na primavera de 1890, Jo, enfim, reencontra Vincent, que está em visita a Paris. Ela se surpreende com a sua vitalidade. Escreve em seu diário: ele parece bem mais forte do que Theo. Theo providencia a saída de Vincent da instituição de Saint-Rémy e o leva para uma estada em Anvers-sur-Oise, perto de Paris. Em julho, Vincent vai a Paris ver Theo e sua família. Essa visita desestabiliza. Theo anuncia que ele pretende deixar o trabalho de marchand de arte. Vincent acredita que seu irmão não poderá mais sustentá-lo. Algumas semanas mais tarde, aos 37 anos, Vincent atira sobre seu peito, agonizando por 2 dias. Theo assiste aos seus últimos instantes. Ele está devastado pela morte do seu irmão, que ele sempre protegeu. 3 meses mais tarde, Theo cai gravemente doente. Em estado final de sífilis, ele volta a Utrecht, nos Países Baixos. Morre em janeiro de 1891. Tinha 33 anos, Jo, 28 anos. Menos de 2 anos após o seu casamento, ela está viúva com um bebê. E com herança de 400 telas e algumas centenas de desenhos que ninguém quer. Aconselham a desfazer das obras, mas ela, ao contrário, vai fazer conhecida a obra de Vincent no mundo inteiro. Jo volta aos Países Baixos, abre uma pensão familiar em Busan. Ela traz com ela todas as telas de Vincent. As paredes da pensão são totalmente cobertas. Ela começa a classificar a correspondência de Theo e seu irmão. Vincent enviou centenas de cartas descrevendo seu processo criativo. Paralelamente, ela lê as obras sobre história da arte. Encontra críticos, termina por convencer entre outros, Ian West, a ler algumas cartas para melhor entender a obra. Ele começa a apreciar o trabalho de Vincent, que julgava inicialmente vulgar.
Com o apoio, ela organiza a primeira exposição individual de Vincent van Gogh em Amsterdã, em 1892. Falando alemão, francês, inglês, Jo inicia-se correspondência com os grandes diretores de museus e de galerias. O mundo da arte parece pronto a descobrir a obra de Vincent van Gogh. Em 1901, Jo se casa com o pintor Johan Claude Groschok. Ela adere à Associação Feminista e ao Partido Trabalhista neerlandês. A família se muda para Amsterdã. Em 1905, é em Amsterdã que ela organiza, por sua conta, a primeira grande retrospectiva das obras do seu cunhado. Ela aluga sala, imprime os cartazes, seu filho escreve os convites. Surge a maior exposição de Van Gogh jamais realizada, com cerca de 500 obras. Os críticos vêm de toda a Europa. O preço de venda dos quadros decolam. Em 1913, acontece a primeira exposição Van Gogh em Nova York. Jo perde seu segundo marido. Em 1916, ela vai encontrar-se com seu filho em Nova York, nos Estados Unidos. Ali passa 3 anos, durante os quais ela se dedica a traduzir a correspondência dos irmãos Van Gogh para o inglês. Esse seria o seu último projeto. Antes de deixar a Europa, ela havia decidido reunir os 2 irmãos. Exumou o corpo de Theo, que se encontrava em um cemitério neerlandês, para enterrá-lo ao lado de Vincent, em Auvers-sur-Oise. Portadora da doença de Parkinson, ela retorna a Amsterdã e falece aos 63 anos, em 1925. Na morte, Jo ainda possuía 220 telas de Van Gogh, que ela legou ao seu filho Vincent. Uma coleção que vale hoje muitas dezenas de milhares de dólares. Uma coleção que, em 1959, tornou-se proprietário da Fundação Van Gogh. Está exposta em Amsterdã desde 1973. Entre 1891 e 1925, Jo conseguiu vender mais de 200 telas de Van Gogh. Mas ela guardou aquelas às quais ela era mais apegada. Entre elas, 2 das 5 telas dos famosos girassóis. Terminou vendendo uma das 2 alguns meses antes de sua morte, para a National Gallery de Londres. Ela escreveu: é um dilaceramento, mas é pela glória de Vincent.